Vamos falar um pouquinho aqui sobre o instinto sexual, porque a gente ouve muito, principalmente homens, mas mulheres também acabam falando, mas isso é instinto, né? Então vamos explicar um pouco um pouco pela psicoantropologia, né? Que seria a parte da pré-história. Tem um livro que eu chamo Parapsicossíntese, é um livro que aborda um pouco isso também, né? Mas de uma outra maneira. Mas quando a gente começa a entender, eu estava dando um curso de hipnose para a gente entender, e eu falei um pouco nesse curso de hipnose, falei um pouco dessa parte instintiva, né? Porque o que acontece? A gente olha e fala assim, não, mas o homem, e a gente vê até as mulheres falando isso, não, mas isso é instintivo do homem. O homem vê um rabo de saia, vê uma mulher e vai lá catar, né? Porque isso é instintivo, né? E a gente vê tanto mulheres com esse pensamento, né? Que o homem é assim, que todo homem trai, porque é instinto, né? E a mulher acaba também, vou falar um pouco da mulher, né? Porque é instinto da mulher ela procurar um provedor, algo que dá segurança, proteção, que aí vão parar um pouco para entender lá na época da pré-história. Realmente, na época da pré-história, o homem, ele era o provedor, ele que saía para caçar, ele dava segurança, ele dava proteção. E o provedor é o mesmo provedor da Bíblia, né? Desde a época da pré-história, né? Então ele saía, ele que trazia a caça. Então, por isso que o tipo de visão do homem e da mulher é diferente. E a mulher ficava onde? Ficava na caverna, tomando conta da caverna, tirando a sujeira, tirando a cobra, tirando a aranha, tirando o escorpião para proteger a cria, né? E a mulher, na hora de procurar, ela procurava, né, um homem que desse segurança. Naquela época, segurança e proteção era a força e quem tinha mais condição de caçar. E geralmente eram as pessoas mais fortes, né? E hoje a força foi substituída um pouco pelo poder monetário, né? Porque é o que dá segurança e proteção para ela, mas a parte instintiva é a mesma. E o homem ia procurar o quê? Ele ia olhar para onde? Ele ia olhar para a bunda da mulher, né? Por quê? Porque instintivamente, na hora que ele olhava lá, não, essa aqui não vai morrer na cria, né? Que colocava na cabeça que ela era boa para procriar, né? É instinto de preservação da espécie. Mas não vamos resumir um pouquinho mais isso daí, né? Aí, quer dizer, então isso está no nosso cérebro reptiliano, né? Que é o nosso cérebro instintivo, tá? Trabalhando na parte técnica. E o que tem a ver isso com hoje em dia? Porque as pessoas falarem, isso é instintivo. Mas sabe um pouquinho? Você está agindo por instinto, e o seu córtex, e o seu neocórtex, você não raciocina? Aí, voltando lá no curso, eu estava dando um curso de hipnose em Ribeirão Preto. E veio um neurologista de Orlândia fazer o meu curso. E eu cheguei durante o curso, e falei assim, quem que manda no seu cérebro? É você que manda no seu cérebro ou o seu cérebro que manda em você? Aí eu criei um problema com o neurologista, porque ele falou assim, não, é uma coisa só. Eu falei, não. Eu vou explicar por quê pela psicoantropologia. Porque se você pega um cachorro e vai sair no meio da rua, na hora que ele tem vontade de fazer cocô, ele vai abaixar, fazer cocô, você vai pegar o saquinho e vai levar e vai tirar o cocô. Ele não vai ficar preocupado, porque é o instinto dele, né, de fazer cocô. Ele foi lá, abaixou, fez cocô, você pegou o saquinho, pegou o cocô e levou para jogar o cocô fora. Agora, você, na hora que está andando no meio da rua e tem vontade de fazer cocô, você vai abaixar a sua roupa e vai fazer cocô e vai continuar andando que nem o cachorro? Aí essa foi a resposta que eu dei para ele. Ele ficou pensando. Eu falei assim, então, quem que manda no cérebro do cachorro? Né? É o cachorro que manda o cérebro, né? Ou ao contrário? Quem que manda no seu cérebro? Né? É o seu cérebro que manda em você ou você que manda no seu cérebro?
O cachorro tem vontade de fazer cocô, o cérebro dele fala para ele assim, lógico, é uma analogia, uma metáfora. Olha, abaixa e faz cocô, ele abaixa e faz. Como você tem a parte racional, seu cérebro chega para você e fala assim, olha, eu estou com vontade de fazer cocô, você não vai abaixar e fazer. Você vai chegar para o seu cérebro e falar assim, não, espera um pouquinho, eu estou com vontade, eu vou entrar no shopping, eu vou até em casa e vou no banheiro. Né? Então, quem manda no seu cérebro é você. Eu falei isso, ele ficou pensativo, né? E não falou nada, não respondeu. De repente, eu estava dando um curso em São José do Rio Preto, e de repente ele lá de novo no curso, eu falei, é o mesmo curso, você veio aqui de novo? Porque foi 2 semanas depois, né? Ele falou assim, não, eu quero entender direito aquela história de quem manda no seu cérebro, né? Aí eu conversei com ele de novo não falou nada. Aí, no outro mês, eu estava dando um curso em Campinas, e estava aí lá de novo. Eu falei, você está aqui por causa... Então, aí eu falei assim, vamos almoçar comigo, vamos sentar lá e vamos conversar no intervalo do curso. Nós fomos almoçar junto. Aí ele falou, não, agora eu entendi. Né? Agora eu entendi o que significa isso. Porque se a gente não tiver essa consciência, né, que somos nós que mandamos o nosso cérebro, quer dizer, nós temos condições, né, que nós somos seres racionais, né, de mandar nos nossos instintos, a gente ia fazer o quê? A gente ia olhar uma mulher no meio da rua e estuprar ela. Por quê? Porque é instinto do homem? Não, a mulher é bonita, está no meio da rua. Então, homem, segura o seu negócio aí dentro e coloca a sua parte racional para pensar, né? Se você tem uma mulher, isso é questão de respeito pelo seu caráter, né? Então, não vem com esse negócio de falar assim, não, é porque é instinto, né? E a mulher usa essa parte também, mas de outra maneira, como eu falei no início, né? Ah, não, que é instinto da mulher, que não sei o quê. Não, mas hoje em dia a mulher também trabalha, faz isso, tal, tal. O homem continua sendo provedor, tudo, tal, tal. Mas ela não vai sair catando todo homem que tem condição de ser um pouco mais provedor. Porque a gente vê na internet as mulheres falam assim, não, a mulher está com um homem e sempre procurando o outro superior a ele, né? Na hora que ela encontra outro superior a ele, ela larga e fica com o superior, né? Então, se você parar e pensar, dá exatamente nessa parte instintiva que a gente estava falando. Então, quem está mandando no cérebro dessa mulher? Né? É ela que manda no cérebro ou o cérebro que manda nela? Né? Então, ela está agindo por instinto também. Né? Porque se ela raciocina, não, eu estou com um homem bom, é um homem carinhoso, é um homem que me dá segurança, que me dá proteção, ele dá a provisão daquilo, é um cara batalhador. Eu não vou sair olhando para os outros para conseguir, não achar um superior, eu vou sair separando desse meu homem para ficar com outro. Então foi essa a dúvida que esse neurologista, depois a gente chegou e sentou no almoço e falou, não, agora eu entendi o que significa, tem razão, né? Então, é exatamente isso. O que eu estou querendo dizer com isso hoje? Que nós temos as nossas partes instintivas, isso é natural, mas nós somos seres racionais e nós temos o dever moral e de caráter de combater os nossos instintos, né? Então, o homem que não consegue combater o instinto sexual dele é aquele homem que termina um relacionamento, vai lá espancar a mulher. É um homem que é agressivo, é um homem estuprador. Então, é um homem sem caráter. Por quê? Porque ele deixa o instinto dominar a mente dele, né? Então, você não pode viver pelo instinto, né? Você é racional, né? Nós somos seres racionais. Aí a paixão e o amor também é racional. Como assim? Você coloca na sua mente, fala assim, essa pessoa vale a pena ser amada.
e você tem uma decisão de amar aquela pessoa. Então, aí você ama a pessoa porque o amor é uma decisão. Você decide amar ela, né? Então, quem age só por instinto, na paixão, instinto em todas as áreas, essas pessoas elas precisam combater isso como? Dificilmente, às vezes, a pessoa consegue. Procura um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, mas pessoas... E tem muita gente que não tem que procurar profissionais coerentes, né? Não profissionais que você vê por aí, muitos deles falando, não, pode fazer. Então, você pode fazer tudo, meu corpo e minhas regras, né? Então, você está agindo por instinto, né? Então, aí que a gente está, o grande problema é de hoje em dia. Então, eu estou só pincelando, o assunto é bem grande, não é tão simples para a gente falar, mas quem quiser depois entre em contato, que estiver precisando aprender a controlar esses instintos, que dá para aprender a controlar, porque se você não está controlando, você está com um distúrbio psicológico, né? A mulher que não está controlando e ela está à procura daquela montanha-russa emocional, daquelas borboletas toda hora no estômago, né? Aquilo lá foi no início, na adolescência, que não sei o que, tal, né? Que na hora que tinha aquilo lá, ela entrava lá e deixava a parte instintiva tomar conta, né? E ela pegava e ficava com o cara. Hoje não. A mulher mais madura, depois dos 40, depois dos 50 anos, depois dos 30 e poucos anos, né? Bem que hoje tem uma mulher de 30 e poucos anos que está bem menina ainda, né? Mas depois dos 40, 50 anos, elas têm que aprender a pensar, não agir só por instinto. Porque eu falo assim, moxa, eu fiquei no casamento e o cara me traiu, o cara é cafajeste, mas eu estou procurando aquele negócio, aquele homem assim, e é o mesmo padrão de homem, né? Mas ele me traía fazer isso, mas nossa, ele me deixava nas nuvens, né? Sim, ele é treinado para isso, né? Ele treina até as palavras para falar, para te conquistar, né? Para dar uma, você ficar iludido, às vezes até casa, mas tem mais 3, 4 por fora, né? E você nunca vai saber, só no final, né? E você sai de um relacionamento, né? E procura o mesmo relacionamento doentio. Por quê? Quem está comandando você? São vários fatores, mas hoje a gente está falando de instinto. É um instinto, né? Então, se você não está aprendendo, não aprendeu a controlar esse instinto e ser uma mulher racional, antes de ser emocional, porque racional é homem, você vai sofrer. Por quê? Porque você tem que primeiro ver. O homem, eu já gravei um vídeo sobre isso, o homem apaixona mais rápido, né? Porque ele racionaliza a parte de paixão dela, é diferente as duas paixões. Mas ele mantém uma paixão de um nível diferente da mulher. A mulher, quando apaixona, ela é mais emocional, a paixão dela é diferente da paixão do homem. Completamente diferente. A parte de demonstrar, de fazer, né? Completamente diferente, mas as duas são paixões. Então, pensa um pouco nisso daí. Como você está agindo, homem e mulher? Como vocês estão agindo? Vocês estão agindo por instinto ou vocês estão raciocinando antes? O homem, na hora que olha, eu não gosto desse termo, né? Periquito, né? O pessoal usa aí, às vezes, quando olha uma vagina, né? O homem, na hora que olha lá, você se controla? Ou você já fica perdido querendo catar aquela mulher? Né? Na hora que a mulher vê um cara, nossa, esse cara é poderoso, não sei o que, tal, você só admira? Ou você quer largar o seu para ir lá conquistar aquele? Tudo isso mostra distúrbios, né? Então, se você tem um distúrbio, procura um profissional para te ajudar nesse distúrbio, para te ensinar a controlar esses instintos. Sua vida vai melhorar bastante, tá bom? Grande abraço a todos, pega a dica com um homem psicanalista.